Todo mundo aí, coisa boa. Tamo lá, estamos quase chegando aos 50, vamos lá, pra gente começar o nosso conteúdo exclusivo. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Ontem nós tivemos a live pela manhã, eu recebi inúmeras mensagens de gratidão pela mensagem que nós fomos abençoados. O Senhor compartilhou ontem de manhã por meio do seu Espírito, através da minha vida, e fomos ricamente alcançados pela perseverança, falando sobre as provações e para que servem as provações, mostrando, na vida de Jesus, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, e aquilo que não o matou, o tornou mais forte. E é isso que nós vamos nos agarrar. Aquilo que não nos mata nos fortalece, aquilo que não nos derruba vai nos deixar mais forte. É o poder da resiliência no poder do Espírito em Deus e em nós, para que a gente possa realmente estar cada dia mais aptos e preparados para realmente toda boa obra. Todo dom perfeito que vem do alto nos supre em tudo para que vivamos uma vida plena de paz. Gente, coraçãozinho agora, clica no coraçãozinho, segura aí, ele dá aquela rajada, faz vrrr, aí sai um monte de coraçãozinhos. E aí o Instagram vai começar a entregar mais vezes a nossa live pro pessoal aí. Aperta o dedo no coração e segura por 2 segundos, ele vai soltar uma rajada de coraçãozinho aí, ó. Faz o teste aí todo mundo agora, vamos lá. Vamos ver se você aprendeu. Coloca o dedo no coraçãozinho, segura, ele solta a rajada aí, ó, tá vendo? Vai lá e também compartilha. Se cada um compartilhar para mais 5, a gente já vai ter uma quantidade expressiva de pessoas para nos acompanhar e vai ser uma grande bênção. Amém? Eu estava falando ontem de manhã, a gente precisa aprender a compartilhar aquilo que é bom, Tá sendo bom para você essas lives? Tá te ajudando? Tem te enriquecido, tem te fortalecido nesse tempo? Então deseje isso para outras pessoas também. Isabela, minha filha, um beijo no seu coração. Você já está melhorzinha? Então, já chegamos a 55. Tá vendo como é rápido? Quando você segura os coraçõezinhos aí, solta, aí rapidinho, ele começa a aumentar a entrega e a gente começa a subir a nossa audiência. Se você continuar fazendo isso durante toda a transmissão, mais pessoas vão ter a oportunidade de ouvir e de nos acompanhar aí, tá bom? Vamos relembrar um pouco daquilo que nós vimos ontem, para que a gente entre num conteúdo exclusivo hoje pela manhã, pensando um pouco sobre realmente a palavra que nos liberta, a palavra que nos estabelece, sobre firmes fundamentos. Jesus falou em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Mateus 7, 24, ele diz o seguinte: aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, eles são como homens que construíram sua casa sobre rochas. E isso é uma sabedoria, porque quando vierem as tempestades, os ventos fortes e as torrentes de água, e derem contra essa casa, ela vai permanecer de pé. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, eles são considerados como tolos ou como nécios. Porque edificando sua casa sobre a areia, quando vierem os ventos fortes, as tempestades ou as torrentes de água, darão com essa casa e grande será a sua ruína. Veja, eu sei que o tempo em que você se dispõe está de frente aí ao seu aparelho. Talvez você esteja me acompanhando pelo celular, outros estão me acompanhando pela televisão, outros estão me acompanhando pelo computador. Mas você senta e nesse momento que você tem recebido a palavra, você certamente está sendo fortalecido. Você certamente tem percebido o poder do Espírito operando na tua vida. Existe uma unção do momento, existe uma unção dessa coletividade, ainda que nós estejamos em lugares distintos, mas essa conexão com a palavra, todos ouvindo ao mesmo tempo, todos no mesmo parecer, na mesma disposição mental, todos juntos, ouvindo as mesmas coisas e andando numa só fé. Isso gera unidade. Veja, o apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, vamos lá, quero te mostrar algumas coisas interessantes hoje, para que você seja mais fortalecido ainda na palavra e no poder. 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz no versículo 10 o seguinte, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja, para que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja, para que não haja divisão entre nós, nós precisamos estar falando as mesmas coisas, juntos, numa mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ora, como é que a gente pode colocar pessoas para pensarem as mesmas coisas e agirem da mesma maneira, numa mesma disposição mental? Basta que você coloque todas as pessoas ouvindo a mesma coisa. E quando todos estão ouvindo a mesma coisa, no mesmo parecer, numa mesma disposição mental, essas coisas geram em nós algo chamado unidade. A unidade
que não é divisão, é unidade, ela veio por meio de ouvir as mesmas coisas. Hoje pela manhã eu estava conversando com das minhas filhas espirituais, que está na nossa casa esses dias, e ela estava ouvindo uma determinada mensagem de um determinado ministro. E nessa mensagem o ministro falava de outras pessoas, de comportamento errado das pessoas, de igrejas, e quando eu ouvi aquilo eu chamei ela e falei, filha, pare de ouvir isso. Veja, se você que está em casa, quantos aí tem filhos pequenos, abaixo de 5 anos? Levanta as duas mãozinhas assim. Quem tem filhos abaixo de 5 anos aí, só para mim saber. Levanta as duas mãozinhas assim, ó. Quem tem filhos abaixo de 5 anos de idade. Por favor, vamos lá. Quem tem filhos abaixo de 5 anos? Tem alguém que tem filho abaixo de 5 anos de idade aí? Me dá um feedback aí, por favor. Pronto. Alguém apareceu aí? Rosemary, Denise Paixão, veja, Denise, você, por exemplo, que eu sei quem são seus filhos, se você vê seu filho comendo lixo, enfiando a mão lá na lixeira da tua casa e comendo lixo, você vai permitir que ele coma lixo? Sim ou não? Vai, né? Flavinha, você vai permitir que seus filhos comam lixo? Renata, você vai permitir que seu filho coma lixo? Fala aí comigo. Ale Oliveira, você vai permitir, Ale, que seus filhos comam lixo? Quem aí vai permitir? Claro que não. Não vai permitir que seus filhos comam lixo. Mas se for só um pouquinho, gente. Um pouquinho só de lixo. Qual é o problema de comer um pouquinho só? Hã? Qual é o problema de só comer um pouquinho de lixo? É pouco, só um pouquinho, gente. Pode deixar que não tem problema, não. Você acha que vai ter algum tipo de problema de comer um pouquinho só de lixo? Um pouquinho só. Qual é o problema? Nadinha, zero. Pois bem, a gente não aceita que nossos filhos, porque são crianças e não entendem, não comam lixo. A gente não vai permitir que eles comam lixo, porque a gente sabe que aquilo é tóxico e vai matá-los. De certa forma, e ainda que não mate, a médio e longo prazo pode causar problemas que sejam complicados para eles. Agora deixa eu te dizer, a gente se sujeita a ouvir qualquer coisa na internet que venha a ferir a nossa fé. E eu falei para essa minha filha, eu digo, pare de comer lixo. Pare de comer lixo. Deixa eu te dizer, aonde foi que você viu na Bíblia, que os crentes devem falar de outro crente? Jesus disse, sabe quando é que vocês serão reconhecidos como meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês. Veja, Jesus, quando esteve aqui, ele era o único santo e justo, e que poderia ter falado de todo mundo, mas ele não foi atrás de ninguém para falar mal de ninguém. Ele não foi. Ele conversando com os fariseus e com o mestre da lei, ele disse, eu bem sei quem vocês são e poderia muito bem falar de vocês, mas não o faço. E ainda se eu fizesse, não estaria sendo leviano não, porque eu estou falando segundo o Espírito, mas eu não faço, eu não julgo, eu não falo de ninguém. Jesus não fez. E ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí tem gente que gosta de ficar falando mal de outros e a gente fica ouvindo isso. E o nosso ouvido prova palavras. O nosso ouvido prova a palavra, como a língua prova alimento. Você pegar coisas que não estão na palavra de Deus e ouvir mensagens que não estão apuradas segundo a palavra de Deus, é a mesma coisa de você permitir seu filho comer lixo. Faço-te um apelo, não ouçam mensagens de pastores, de pregadores, de quem pode ser, olha, ele pode se autodenominar um vice em Jesus Cristo, se ele estiver falando de outros irmãos, não ouça, isso é lixo, vai te intoxicar. Então veja, Paulo diz, irmãos, o desejo do meu coração é que vocês falem todos a mesma coisa. Pastor, como é que a gente pode todo mundo falar a mesma coisa? Basta todo mundo ler a mesma coisa, gente. Se nós estivéssemos focados na palavra de Deus, sairia alguma coisa diferente da minha boca? De jeito nenhum. Então se sai da boca de alguns coisas que são diferentes da palavra de Deus, é porque eles estão cheios de coisas diferentes. A boca fala do que está cheio o coração. Quando eu olho a internet, alguém colocando do tipo, agora que eu quero ver isso, agora que eu fico olhando o que é que essas pessoas estão carregando por dentro. O que é que essas pessoas estão carregando por dentro? Me digam. Então não se permitam comer lixo. Se alimente daquilo que é bom, daquilo que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos estar conectados
em uma só palavra, uma só mensagem, para que haja em nós unidade. E qual é a importância da unidade? Salmo 103 diz, eles, quão bom e quão suave é que vivem os irmãos em unidade. A unidade da igreja, a unidade dos irmãos, é comparado com o Monte Sião, ou com Hermon, na verdade. Ele disse, Deus estabelece a chuva no Hermon, e as águas que descem do Hermon irriga toda a terra daquela região de Israel, trazendo vida por onde passa. O ano inteiro a água do Hermon escorre pelas montanhas e desce, trazendo vida por onde passa. Ele disse, assim é uma igreja unida, assim são irmãos que vivem em unidade. Deus estabelece ali a bênção e a vida para sempre. Se nós queremos bênção e vida para sempre, nós precisamos andar em unidade. Para andar em unidade, precisamos falar as mesmas coisas. E para falar as mesmas coisas, precisamos ouvir as mesmas coisas. Ser cheio das mesmas coisas. Sabe, Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então Jesus não veio aqui apontar o dedo para ninguém, ele veio pregar a palavra e purificar os homens dos seus maus caminhos. É isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Aleluia, aleluia. Então toma cuidado com o tipo de pregação que só faz apontar o erro dos outros, que só faz mostrar o que as outras igrejas estão fazendo de errado, que as pessoas estão fazendo de errado aqui e acolá. Deixa eu te dizer, quanto mais eu aponto o erro de alguém, mais essa pessoa erra. É mais fácil eu apontar a coisa certa, falar o que é certo, que é a palavra, que é a verdade, né? Então veja, a gente está falando sobre provações, a gente está falando sobre comportamento diante de circunstâncias, é isso. Primeira coisa que a gente viu ontem, que para você enfrentar todo tipo de provação, você só vai conseguir passar por ela se você estiver cheio da palavra e cheio do Espírito. Foi assim que Jesus foi guiado para o deserto. Ele era um homem cheio da palavra e ele foi um homem cheio do Espírito. E Deus disse, olha aí, esse é o tipo de homem que eu tenho prazer. Deus não estava restringindo só a Jesus. Qualquer um daqueles que andarem cheio da palavra e do Espírito, ouvirão do céu uma voz dizendo, filho, eu tenho prazer na tua vida. Então, para que você enfrente as provações e saia aprovado diante de todas as circunstâncias da vida, nós precisamos estar cheios da palavra e cheios do Espírito. Essa é a primeira questão, né? E aí Jesus é guiado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Teve fome, circunstâncias veio, estava ali e o diabo aproveitou aquela situação como uma situação oportuna. Veja, as situações surgem no mundo por causa do mundo, mas Satanás que está no mundo aproveita essas situações circunstanciais para tentar você, para provar a tua fé, para tentar te demover, porque tudo que não provém da fé é pecado. E o pecado é que alimenta o diabo. O pecado é que alimenta o império das trevas. O pecado é que fortalece o mundo. Então Satanás, ele trabalha 24 horas por dia para tirar você da fé. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Ora, se você... Tem gente que diz assim, pastor, mas não é possível viver sem pecado. Claro que é, basta você viver pela fé, ué. E o que é viver pela fé? Viver pela palavra. Como é que eu posso viver pela palavra e pecar? Não tem a menor condição. Então, quanto mais firmado sobre a palavra, como Jesus disse, pode vir o que for, tempestade, pode vir o diabo a quatro. Eu vou permanecer firme. Agora veja, ele disse que existe uma diferença entre o sábio e o insensato. E a diferença não está na tempestade, não. Está sobre o que ele está firmado, né? A tempestade veio para os dois. A tempestade veio para o sábio e veio para o insensato. A questão é que o sábio estava sobre a palavra e o insensato não. E aí grande foi a sua ruína. Então veja que essa diferença está em que nós estamos firmados. Agora a provação vem para todos, né? E nós precisamos perseverar, permanecer fiéis àquilo que nós cremos. Agora é a hora da gente colocar a nossa fé à prova, né? Vamos ver agora como é que é isso mesmo, né? Agora é a hora. Eu nunca precisei de fato de receber comida vinda do céu. Agora eu vou precisar. Amém, glória a Deus. Agora que a gente vai ver a fé funcionando. Então assim, essa é a oportunidade que nós temos de demonstrar realmente que a nossa fé funciona, né? E nós precisamos permanecer firmes sobre isso. Então, o diabo levou Jesus a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Reinos do mundo. Veja, Jesus veio para cá, para a terra, com um único objetivo, e o objetivo dele era resgatar a humanidade,
libertá-la do cativeiro do pecado, libertá-la do império das trevas e transportá-la para o reino do Filho do seu amor. Veja, Deus nunca criou a terra para ser governada pelo império das trevas. Deus nunca pensou, irmão, no homem sendo participante do império das trevas. Isso foi a consequência do pecado. Deus criou a terra para estabelecer o seu reino. O reino de Deus foi estabelecido na terra quando Deus criou a criação. A terra era, de certa forma, uma extensão do céu. A terra foi criada para ser, de certa forma, uma colônia celestial. É como se Deus tivesse, como, por exemplo, lá atrás, há 500 anos atrás, descobriram-se o Brasil. O reino era Portugal, e Portugal mandou seus representantes lá para o Brasil e disse, vai para lá, e você vai agora estabelecer uma parte do nosso reino lá no Brasil. E aquele reino que foi estabelecido era uma extensão da colônia de Portugal. Veja, se você olha para o Brasil colônia, você vai ver as mulheres vestidas aqueles vestidos rodados, com sombrinhas durante o dia, cheio de roupas. Eu te pergunto, havia uma necessidade daquelas mulheres andar com tanto pano em um país tropical como o nosso? Certamente que não havia. Na verdade, eles chegaram aqui e se depararam com índios que andavam nus, porque era um país tropical. Os índios americanos, em outra região, se vestiam de couro, por exemplo, porque o clima era diferente. Aqui no Brasil não, era clima tropical, eles ficavam nus praticamente. Agora, quando o reino de Portugal veio para o Brasil, eles não aderiram ao costume local. Eles estabeleceram aqui a sua cultura. Veja, o objetivo de Deus era que a terra fosse inundada pela cultura dos céus. O comportamento dos homens na terra era um comportamento igual ao comportamento celestial. A terra era para ser vista como uma extensão do céu. A terra era para ser, de fato, um vislumbre claro, né, visual daquilo que o céu é. Só que o homem pecou, e pecando, se desligou do céu e permitiu que o diabo estabelecesse o império das trevas aqui. E aí o império das trevas veio estabelecer os seus reinos de dominação. Começou a estabelecer reinos de dominação aqui. E aí Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, verso 24, qual nós vimos outro dia aqui. Ele disse, olha, ninguém consegue servir a dois senhores. Se tem dois senhores é porque existem dois reinos. E se ninguém consegue servir a Deus e a Mamon, ou ninguém consegue servir a Deus e as riquezas. Veja, ninguém consegue servir a Deus e ao dinheiro. E ele deixa claro que existem dois reinos, o reino de Deus e o império das trevas. O reino de Deus, governado pela palavra, que o representante maior dele é Jesus, mas tem o império das trevas, que a maior representação do império das trevas é o dinheiro. Veja, quem é o Deus do mundo? O dinheiro. Então, a Bíblia diz que veio o diabo e mostrou para Jesus todos os reinos da terra. O reino de dominação, de poder, cujo dinheiro é a maior força. Ou seja, essas coisas passaram nos pensamentos de Jesus. Poxa, agora eu poderia, é isso que o diabo está botando na cabeça de Jesus. Eu poderia aqui, com esse poder que eu tenho, dominar o mundo, me aproveitar do momento aqui, dominar tudo. Satanás disse, eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. E eu lhe darei tudo se você me adorar. Veja, a proposta do diabo era muito clara, ele abandona Deus e vai servir as coisas naturais, vai servir ao dinheiro. Veja, essa é a proposta agora para muitos crentes. Ei, você viveu a vida inteira aí correndo atrás de Deus e nunca viu milagre, nunca viu manifestações. Você acha que agora, diante da pressão, é que tu vai ver manifestação? Abandona Deus. Essa é a proposta do diabo para muitos crentes. Ei, larga Deus e corre, vai trabalhar, vai batalhar com a tua força para conquistar dinheiro, porque se tu não tiver dinheiro tu vai morrer. Me adora, adore ao dinheiro. É isso que Satanás está dizendo, vai lá, adora o dinheiro agora. Mas o Senhor Jesus respondeu, as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Veja, nesse momento em que nós estamos vivendo, a primeira coisa que a gente precisa entender é, de onde eu quero que venha o meu socorro? Essa é a pergunta que eu quero botar para você. Seja honesto com você agora. Não é comigo e nem com Deus, é com você. De onde que você espera que venha o seu socorro? Seja honesto agora. Se você tiver coragem de responder, responde, mas se não tiver, pelo menos pensa.
De onde você quer que venha o seu socorro agora? Hã? Qual é a tua expectativa nesse momento? É que as coisas naturais se resolvam, é que naturalmente se resolva, é que você tenha dinheiro suficiente para passar os meses que precisar passar em casa? Ou você espera no Senhor, de fato, as respostas que você precisa nesse momento de angústia? Aonde é que você está esperando? Veja, porque onde você colocar o seu coração, ali estará o seu tesouro, é o que Jesus diz. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas ao contrário, acumuleis tesouros no céu, porque onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Veja, onde é que vai estar o teu coração agora, a tua expectativa, as respostas que vocês esperam, onde é que você espera que essas respostas não venham? Então, se vem do Senhor, adore somente ao Senhor. Não se curve às necessidades e se dobre ao dinheiro. Deixa eu te dizer, não olha para questões financeiras. Deixa eu te dizer uma coisa. Ontem eu falei aqui de exemplos de pessoas que estavam tendo dificuldades, atritos, no que diz respeito a trabalho, né? Talvez para alguns de vocês o patrão vai ter que chegar e vai dizer: cara, bicho, a gente vai ter que diminuir o teu salário agora. Veja, primeira coisa, isso não é pessoal, não tem nada a ver contigo, pessoal. É a situação do mundo, né? Se coloque, tem uma cabeça plural agora. Não pense de forma singular. Não pense só em você. Pense de maneira plural, né? Você trabalha numa empresa e você tem problemas porque você não sabe se você vai receber, mas seu patrão também tem problemas. Então, vamos imaginar, como nós falamos ontem, a maioria de vocês me respondeu, que seja necessário diminuir o teu salário por um pouco, né? Infelizmente. É o que todo mundo quer? Não. Não é o que ninguém quer. Mas se você está adorando a Deus e não ao dinheiro, meu irmão, você não está nem aí para isso. Você está esperando no Senhor. Sabe? Aí talvez passe pela tua cabeça: mas se eu vai diminuir meu salário também, eu não concordo em trabalhar o tempo que eu trabalhava, não. Ô criatura, e tu vai fazer o que com o resto do tempo? Presta atenção. Deixa eu te dizer, em momentos como esse, funcionários que criam problemas são os primeiros a ser lembrados na hora da demissão, viu? Não se esqueçam disso, não. Eu vou dizer de novo. Em momentos como esse, funcionários que dão problemas são os primeiros a serem lembrados na hora do corte. Então preste atenção no teu comportamento, na tua cara, quando alguém te chama lá e conversar com você. Preste atenção na cara que tu vai fazer de decepção, porque a tua cara pode assinar a tua carta de demissão e você ficar desempregado e vai ficar muito pior depois. Então a gente precisa ficar ligados para a gente não servir ao dinheiro. Nossa esperança não está no dinheiro. Nós não vamos servir ao dinheiro. Jesus não serviu ao dinheiro. Jesus não serviu ao poder. Jesus serviu, irmãos, ao único Deus verdadeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ainda continua no seu trono. Deus ainda continua fazendo milagres. E Deus pode, meu irmão, fazer abundar na tua vida toda boa graça, para que em tudo tu tenhas ampla suficiência para você e para ajudar os demais. Então não confie no teu emprego, não confie no teu salário, confie somente em Deus. Essa é a proposta do diabo. A quem você vai servir agora? A quem você vai servir agora? A Deus ou ao dinheiro? A Deus ou ao poder? Ele está falando isso com Jesus. Se curva a mim e eu vou te dar tudo. Você acha que Satanás ia cumprir a palavra dele? Não ia nada, irmãos. Era tentação. Se Jesus tivesse se curvado a ele, ele tinha feito com Jesus o que ele fez com Adão. Humilhá-lo. Então essa é a nossa meditação. Em quem eu confio? Sobre quem está de fato a minha esperança? Deixa eu te contar uma história minha. Um testemunho, tá? Meu. Posso contar para você um testemunho? Você aceita contar o meu testemunho? Meu testemunho tem poder, tem valor? Poder não, poder tem a palavra de Deus. Mas se tiver algum valor para você, talvez você pegue esse testemunho aí. Deixa eu te contar um negócio. No ano de 2013, eu morava no Gutierrez, morava bem, não morava ruim não, morava no Gutierrez em um apartamento bom. E lá nós recebíamos os professores do Rema e da Escola de Ministros, 2013. Eu tinha 2 filhos, Pedro e Felipe. E os meus amigos ministros que se hospedaram na minha casa durante esse tempo, todos eles, com zelo com a minha vida, disseram assim: Marcelo, cara, tua igreja cresceu, é uma boa igreja, e ela tem condição hoje de te dar uma condição melhor.
Você pode aumentar o seu salário, converse com a sua diretoria e morar melhor, morar numa casa melhor. Só que naquele momento, ainda que eu olhasse para aquela realidade e que aquela realidade fosse justa para mim, baseado na estrutura que eu tinha pelo Senhor desenvolvido, não era nada de errado se eu quisesse morar melhor ou ter um bom salário. Só tem uma coisa, eu tinha uma outra prioridade, e a minha prioridade era investir em pessoas. Eu precisava de mais pessoas para trabalhar comigo, e não era justo eu chamar essas pessoas para trabalhar, não remunerá-las ao passo que eu aumentasse o meu salário. Então eu tinha duas opções, ou eu aumentava meu salário, ou eu permanecia com o mesmo salário que eu tinha e contratava outras pessoas. Ponto final. Essa era uma escolha muito simples que eu tinha que ter agora. E eu tinha aprendido algo, mesmo antes de vir para o ministério, que é o seguinte: quando você tem uma única vaca, você é um criador de vaca e você tem uma vaca, se você tirar todo o leite que essa vaca pode dar, até a última gota de leite, você vai matar a vaca. Porque ela vai ter um problema no úbre dela, na teta dela, talvez uma mastite, e isso vai gerar a morte dessa vaca. Espremendo, ia matar a vaca. E aí, você tem que tomar uma decisão. Eu vou comer o suficiente e vou deixar a vaca viva. Porque se eu matar a vaca, eu posso até comer muito hoje, mas amanhã eu não tenho o que comer. Raciocina nisso. Eu tenho uma vaca só. Se eu tiro o leite todo para me comer tudo que eu quero hoje, amanhã eu não tenho vaca, eu mato a vaca. Mas eu posso comer menos hoje para continuar com uma vaca. Beleza, foi. Isso é uma ideia. Só tem uma coisa, chega uma hora que essa vaca vai dar cria. Ela vai ficar prenhe, né? Vai engravidar a vaca, para quem não sabe o que é prenhe. E aí vai nascer um bezerro. E aí eu vou ter que tomar uma outra decisão. De onde eu vou tirar o leite para alimentar o bezerro? Do restante que ficou para a vaca ou do que eu estou tirando para mim? Bom, se eu tirar do restante da vaca, eu mato a vaca do mesmo jeito e mato o bezerro. Mas se eu dividir o meu com os bezerros, eu vou alimentá-los. E por um tempo, pode ser que eu coma menos. Mas depois de um tempo, eu tenho duas vacas que vão me alimentar com muito leite. Então eu pensei, bom, eu posso até não receber o que eu mereço hoje, contratando outras pessoas. Mas essas pessoas vão me levar ao crescimento, para o desenvolvimento do ministério, e lá na frente eu vou poder realmente alcançar o que eu desejo. E eu tomei essa decisão, continuei morando no meu apartamento e decidi levantar pessoas e investir no ministério nessas pessoas. Foi quando eu trouxe um monte dos ministros que estão hoje em tempo integral comigo para o ministério em tempo integral, para serem realmente remunerados e abençoados assim como eu estava sendo. E abri mão do privilégio de morar numa casa melhor. Meu irmão, não demorou 3 meses, resumindo a história. Deus levantou pessoas distintas, de lugares distintos. E Deus me abençoou. Na primeira coisa, abençoou minha esposa com um carro zero, através de uma pessoa. E depois me abençoou com uma casa de uma outra pessoa. E Deus falou algo comigo. Ele disse: Marcelo, enquanto você adorar a mim, enquanto a sua expectativa estiver em mim, eu não preciso do teu contra-cheque para te abençoar. Vou te dizer de novo. Deus falou comigo: enquanto você me adorar, enquanto sua expectativa, sua esperança estiver em mim, eu não preciso do teu contra-cheque para te abençoar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa do teu contra-cheque para te abençoar quando a tua expectativa está nele. Sabe quando é que teu contra-cheque te abençoa? Quando a tua expectativa está no teu contra-cheque. O teu contra-cheque é uma bênção quando tua expectativa só está no dinheiro. Quando o teu Deus é o dinheiro. Não espere no reino do mundo. Espere em Deus. Esse é o momento da igreja mostrar-se igreja de fato. Na expectativa, na esperança de Deus sustentá-la em todos os aspectos. Deus pode te manter firmado sobre uma rocha desde que você se mantenha sobre a sua palavra. Crendo. Não arredando o pé, querido. Aleluia. Eu estou com vontade de chorar de verdade. Comovido por isso. Comovido por isso. Não crie confusão, irmãos. Seja sóbrio em momentos como esse. Não coloca a tua expectativa em dinheiro. Não coloca, porque o dinheiro pode faltar.
Mas Deus não falta se vocês têm expectativas em Deus. Deus não falta, irmãos, por muito tempo dinheiro já faltou no mundo, mas Deus nunca falhou, Deus nunca falha, Deus sempre esteve assentado no seu trono e Ele nunca falhará. Aleluia! Queridos, eu nunca olhei para a palavra com tanta seriedade como eu tenho olhado nos últimos dias. E olha que eu sou chato com a palavra, irmãos. Eu creio nesse negócio que eu prego. Mas eu nunca olhei para essa palavra com tanta realidade como eu tenho olhado hoje. Aleluia. Eu quero ler um texto com você. Para te animar, para te empolgar. Pedro, o apóstolo Pedro, que viveu tantos milagres junto com Jesus. Foi Pedro que viu a multiplicação de peixes e pães. Foi Pedro que pegou aquele peixe lá e dentro do peixe tinha dinheiro suficiente para pagar os seus impostos. Aleluia! Deixa eu te dizer, você é empresário, talvez você esteja desesperado como é que você vai pagar os seus impostos. Deixa eu te dizer, Deus é capaz de te mostrar uma forma miraculosa de encontrar recursos para pagar os teus impostos, só para você não escandalizar o mundo. Porque você é crente. Fica tranquilo se você tem expectativas nele. Né? Veja, Pedro que viveu todos esses milagres com Cristo Jesus. Pedro que experimentou de coisas extraordinárias com Cristo Jesus. Pedro que um homem que lhe pediu dinheiro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo muito mais poderoso do que isso. Porque ouro e prata pode suprir tua necessidade agora, de imediato, mas o que eu tenho vai te suprir para uma vida inteira. Veja, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, Pedro diz assim: todo louvor seja a Deus. Veja, adore somente a Deus. Todo louvor seja dado a Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqui um pouquinho, eu quero ficar só com essa frase por enquanto. Todo o nosso louvor deve ser dirigido a Deus, mas não a qualquer Deus. O nosso louvor deve ser dirigido ao Deus que foi demonstrado por Jesus como seu Pai. Por quê? Porque tem muita gente pregando um Deus diferente do que Jesus pregou. Jesus nunca pregou um Deus vingativo, irmãos. Deus não está com raiva nem dos pecadores, que dirá de nós que é a sua família. Todo louvor seja a Deus, mas não a qualquer Deus. Sim, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus revelado por Jesus. O Deus Pai. O Deus de amor. O Deus que não mata, não rouba, não destrói. O Deus que enviou Jesus para nos dar vida e vida em abundância. O Deus que amou o mundo lá fora de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a esse Deus que nós devemos devotar a nossa glória, a nossa honra. Não a aqueles deuses que eles estão pregando por aí, meu irmão, mas a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que Pedro diz isso? Porque certamente existiam pessoas pregando outros deuses da antiga aliança. Falei, pronto. Pronto, falei. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Deus de misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora que nascemos de novo, temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, guardada para vocês no céu. Existe uma herança guardada para todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança. Deixa eu te dizer uma coisa. Ontem eu estava ouvindo a live do Rema, falando-se sobre a autoridade do crente, né? Falando-se sobre a autoridade do crente. Rafael Luque estava ministrando. E lá em Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim, veja, presta atenção. Hebreus 2,14 diz assim: visto que, pois, os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, todo filho de Deus é um ser humano, é isso que ele está dizendo, destes também ele, Jesus, igualmente participou, ou ele se tornou um ser humano, para que por sua morte, pela morte de Jesus como ser humano, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse
todos que, por medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda uma vida. Veja, a gente sempre foi escravizado pelo medo por causa do medo da morte. Vamos ser realistas aqui, peraí. Pastor, eu não vou falar aqui não, que eu tenho vergonha de dizer aqui, mas eu tô com medo desse negócio. Você tá com medo de quê? Você tá com medo de quê? Vamos lá, o que é que pode acontecer com a gente? Ah, pastor, pode faltar comida? Sim, se faltar comida vai acontecer o quê? Hã? Ah, não sei. Eu acho que eu posso morrer. Bom, se tu morrer, tu vai pra glória. Tu quer mais o quê? Veja, depois que Jesus morreu e ressuscitou, até a morte, nada mais é do que uma antecipação da glória de Deus na nossa vida. Olha só. Se você... Não estou dizendo para você morrer, não. Presta atenção. E eu não estou dizendo que você tem que ficar cultuando a morte, não. Presta atenção nisso. Mas eu estou dizendo, a gente está aqui para viver. Mas se morrer, é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Aí se eu pegar o coronavírus... Se pegar o coronavírus, o que é que vai ter? Vai morrer? E qual é o problema? Se tu é de Cristo. E se morrer para ele é lucro. Ou com ele é lucro. Veja, não tem o que temer. O que pode acontecer de pior com a gente? Nada. Deixa eu te dizer uma coisa, nós já estamos salvos, irmão. Nós estamos com herança garantida no céu. Nós temos um futuro. Quem tem que estar preocupado é quem não tem futuro. Quem tem que estar preocupado é o diabo, porque o futuro dele é caldeirão, meu filho. O nosso não, o nosso é céu. Aleluia. Então agora temos uma viva esperança, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Presta atenção nesse verso 5. Ouça bem atentamente. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Por meio da fé. Quem tem fé aqui, levanta uma mão. Quem tem fé aí, levanta uma mão. Vai. Quero saber quem tem fé aí. Quem tem fé? Mãozinha lá. Pronto, alguém já botou aí uma mãozinha. Pronto, tem fé, não tem? Ele disse, por meio da fé que vocês têm, então tá falando com você, Deus os protege com seu poder, até que recebam esta salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Se você tem fé, Deus te protege com seu poder. Você é protegido pelo poder de Deus mediante a fé. Você é protegido pelo poder de Deus mediante a fé. Se isso aqui não for verdade, eu como esse iPad, meu filho. Se você tem fé, você é protegido pelo poder de Deus. Pedro está dizendo. Ei, quem está dizendo é Pedro. Pedro, meu irmão, foi aquele que foi jurado de morte, cujo seu companheiro ministerial tinha sido morto à espada, e ele foi levado para ser morto no dia seguinte. Foi colocado dentro de uma cadeia esperando só a hora de ser morto. E sabe o que é que ele fez na cadeia, de tão preocupado que ele estava? Dormiu. Pedro dormiu na cadeia. Roncava. Por quê? Porque ele sabia que para ele, se ele cria, Deus o guardava. E sabe o que aconteceu? Deus envia um anjo para ele. Um anjo, irmão. Se for necessário, Deus vai enviar anjo na tua casa. Anjo que vai trazer de motoboy, de mototáxi, de jegue-táxi, de qualquer coisa, para chegar com coisa na tua casa, para tu não passar necessidade. Fica tranquilo, existe anjos trabalhando a teu favor, existe anjos sendo enviados por Deus agora mesmo para guardar a tua casa, para guardar a tua família, meu irmão, varrendo a tua casa, a tua residência, o teu apartamento de coronavírus, do diabo que for. Aleluia. Tava lá Pedro dormindo e o anjo foi para lá e disse, ei Pedro, acorda. Futucou Pedro do lado para Pedro acordar. Pedro estava tão preocupado que nem acordar queria. E a Bíblia diz que ele botou Pedro, quando Pedro se levantou, ele disse, calça o chinelo, meu filho. Vista a blusa aí. Pedro nem sabia se aquilo era real, se era sonho, se era visão. Mas veja o cuidado mínimo. Eu vou ler esse texto depois para você. Veja o cuidado mínimo de Deus, através de um anjo, para com a vida de Pedro. Calça o chinelo, vista a roupa porque está frio, e vá andando. E à medida que ele ia andando, as portas da cadeia iam se abrindo. Ei, se Deus fez isso com Pedro, por que não vai fazer comigo, com você? Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação
pronta para ser revelada nos últimos tempos. Versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso. Alegrem-se com isso. Alegrem-se com isso. Alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Está escrito aqui. Eu vou me alegrar com a aprovação. Não, eu vou me alegrar em saber que Deus está me guardando em meio à aprovação. Eu preciso me alegrar sabendo que eu tenho uma esperança viva. Que eu tenho uma herança esperando por mim. E que o tempo do diabo está se acabando. Deixa eu dizer, à medida que o tempo encurta para a volta de Jesus, que é a nossa salvação, também o tempo se encurta para a condenação do cão. Ele sabe disso, é por isso que ele está furioso. Ele sabe que o tempo está encurtando para ele cair no caldeirão quente. Né? Para a gente não. Para a gente está se aproximando salvação, para ele desespero. Então nós nos alegramos na esperança que temos. Ainda que por um pouco de tempo, precise suportar algumas provações. Versículo 7, ele diz, essas provações mostrarão que sua fé é autêntica. Eu nunca teria como saber se minha fé funciona se não houvesse provação, se não houvesse problema. Se não tem problema, não precisa de fé, ué. Se eu posso resolver com o meu dinheiro, não precisa de fé, ué. Essas provações mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. Sua fé está sendo experimentada. E ela é mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus foi revelado. Ou seja, a gente se alegrar nesse momento e suportar as provações pela fé vai resultar em glória e honra. O mundo vai ter que olhar para nós e dizer, louvado seja o nome de Jesus. Esse povo é doido, mas funciona. Funciona. Olha eles lá, rapaz. Se alegrando, firmes, e a gente aqui sambando na chapa quente, e eles lá só se regozijando. E quando Jesus chegar, ele vai dizer, poxa vida, olha meu povo aí, que não se curvou aos profetas de Baal, que não se curvou ao dinheiro, que não se curvou à necessidade, que não se curvou ao mundo, que não se curvou às circunstâncias. Isso vai resultar em glória e honra para Jesus, irmãos. A tua atitude. O Pai é glorificado no fato dos filhos darem muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. Aleluia. Veja. Isso resultará em glória e honra no dia de Jesus Cristo. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Por esta razão, estão alcançando o alvo da sua fé e da sua salvação. Glória a Deus. Eu acho que aqui, assim como eu, ninguém viu Jesus. Né? Eu não vi Jesus. Não vi. Eu li sobre Jesus. Eu não vi Jesus. Eu sei que ele existe. O próprio Espírito testifica ao meu espírito que ele existe. A palavra está diante dos meus olhos. E pela palavra eu creio. E porque eu li na palavra aquilo que ele fez, eu o amo. Eu nunca ouvi, mas eu amo. E ele disse, isso vai demonstrando a tua fé. Sabe? É quando a gente faz como Jesus fez. Satanás, eu entendi a tua proposta, mas eu não quero não. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao meu Deus, ao meu Pai. Só a Ele eu prestarei culto. Só nele eu esperarei. Eu não vou vender a minha salvação por prato de lentilha nenhuma. Eu vou permanecer firme nas promessas do Senhor. Eu não vou sucumbir, eu não vou me render às pressões do mundo. Eu vou me levantar por dentro e eu vou me alegrar. E vou viver a cada dia uma grande expectativa da sua volta, Senhor. Eu vou viver a cada dia uma grande expectativa de que o Senhor está voltando para nos resgatar. E que a gente vai poder rir de tudo isso juntos. Aleluia! Aleluia! Porque a nossa esperança, irmãos, não é uma esperança morta, é uma esperança viva. A nossa esperança está viva. A nossa esperança... Olha, deixa eu dizer, tem gente lá no mundo que confia em outras religiões, mas todos os seus ícones de religião estão mortos. A nossa esperança está viva. O nosso Deus está vivo. O nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus está vivo.
O nosso Jesus está vivo, irmãos. O nosso Jesus está vivo. Por isso, irmãos, precisamos perseverança. Por isso precisamos permanecer firmes e inabaláveis naquilo que o Senhor já estabeleceu sobre nossas vidas. Aleluia. Assim como Jesus não se entregou às tentações, às provações no deserto, nós também não vamos nos curvar ao diabo. Tudo que o diabo quer é, nessa situação oportuna, nos levar ao pecado, nos desestabilizar, nos tirar do controle, para que ele possa ainda reinar muito mais. Ele reina por meio do medo da morte. Ele reina, irmãos, por meio da... Mas a morte já não é um inimigo para nós. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que você deveria não ter medo daquele que mata o corpo, né? O vírus do Covid, ele mata o corpo. Mas você deveria realmente temer aquele que pode levar para sempre o espírito do homem para o inferno. Isso a gente deve temer, né? Isso a gente deve temer. Porque a gente precisa permanecer firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre. Então viva como você vinha vivendo. Não deixe preocupações tomar o teu sentido. Não deixe preocupações de forma alguma, nem de onde elas possam vir, tomar a tua sanidade e fazer você perder o controle. Não deixe isso. Adore ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou ficar de novo com esse texto aqui, para a gente encerrar, porque só faltam 10 minutinhos. De Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vou ficar com esse, para você ficar fixado nisso na tua mente. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Renda louvores a Deus, não qualquer Deus, não o Deus da religião, não um Deus vingativo, mas o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que Jesus nos apresentou como Pai. Um Deus que Jesus nos apresentou como Pai. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dar uma metáfora aqui ruim, mas vai ajudar você a entender algo. Imagina que você com seus filhos, aqueles que me disseram que tem filhos abaixo de 5 anos aí, né, na primeira infância, seus filhos estudando numa escola, e todo dia eles vão para aquela escola, tá tudo bem. Só que, de repente, alguém te liga e diz assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para você, tem uma notícia aí, não é muito boa não. O que é que foi? Entrou um serial killer dentro da escola e tá com a arma lá ameaçando todas as crianças. Teu filho tá lá dentro. Existe uma ameaça real dentro daquela escola. Você está fora da escola. Seu filho está lá dentro da escola. Eu te pergunto, você ia ficar de fora da escola, torcendo para o serial killer matar teu filho, porque teu filho era desobediente? Eu vou aproveitar agora a oportunidade, né? Vou permitir ser serial killer dar pelo menos um tiro no pé do meu filho, porque ele está muito desobediente em casa. Quem de vocês torceria por isso? Quem aí estaria torcendo para o filho tomar um tiro no pé por causa da desobediência dele em casa? Quem aí é capaz de fazer isso? Hã? Ninguém. Agora veja, quem aqui é melhor do que Deus? Quem aqui se considera melhor do que Deus? Fala aí comigo. Quem aqui tem um caráter melhor do que o caráter de Deus? Quem me fala aqui, quem aqui é melhor do que Deus? Alguém aí é melhor do que Deus? Hã? Ninguém aqui é melhor do que Deus. Agora veja, se nós não desejaríamos o mal para os nossos filhos, porque Deus ia estar querendo despejar mal no mundo para levar os filhos à obediência. E se meu filho tiver desobediente, eu converso com ele. Eu posso até discipliná-lo, mas eu vou conversar com ele. Eu vou conversar com ele. Eu não vou mandar o meu inimigo ir lá falar com ele, não. Eu vou falar com ele. Eu, Marcelo, vai falar com meu filho. Eu não vou deixar nem você falar com meu filho. Se você falar com meu filho, eu fico com raiva de você. Eu vou falar com meu filho. Agora, por que Deus vai mandar o diabo para falar com os dele? Hã? Não, meu irmão. Deus não está nesse negócio, não. Deus está chorando do lado de fora. Dizendo, filho, fica firme aí que não vai acontecer nada. Eu estou te guardando, hein?
Fica aí, filhão, tu aprendesse comigo. Fica aí firme. Fica aí, porque nada vai te acontecer de ruim, não. Papai tá aqui te guardando, filho. Relaxa. Deus é bom. Aleluia. Então esse é o Deus que Jesus nos apresentou. Um pai. Deus é pai, irmão. Deus é pai. Deus é pai, irmãos. Deus é pai. Deus é o nosso pai. Bota isso na sua cabeça. Deus é meu pai. Deus é meu pai. Deus é meu pai, meu irmão. Deus é meu pai. Deus é teu pai também. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é o nosso pai. Deus nos sustenta. Deus nos guarda. E Ele está torcendo por nós. Ele está torcendo por nós, irmãos. Pode ter certeza disso. Ele está torcendo por nós. Ele está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é meu pai. Deus é teu pai, querido. E nada, mal nenhum vai chegar na tua casa, não. Ele está te guardando, está te suprindo por meio da fé. Agora, você precisa crer. Se você não crer, não vai resolver. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé. Tudo isso é pela fé. Eu preciso permanecer firme, fiel, inabalável sobre a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Acabou. Agora acabou. Chega. Pronto. Tá bom por hoje? Ou vai querer me ouvir 11 horas da noite de novo? Hein? Aleluia. Se tiver bom, eu paro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amo vocês, viu? Muito obrigado pela companhia de sempre, todas as manhãs. Tem sido maravilhoso estar com vocês. Tem me fortalecido dia após dia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja. Louvado seja Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja para sempre, Jesus, o teu nome. Adorado seja para sempre o teu nome, Jesus. Porque nos apresentou um pai de amor, nos apresentou um pai misericordioso, nos apresentou um pai cheio de graça e de verdade, nos apresentou um pai justo, bom, amável. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Deus é bom, está nos guardando. Deus é bom, está nos guardando. Deus está no controle da nossa vida, irmão. Do mundo ele não está no controle, não. O mundo está no controle do diabo mesmo. Mas Deus está no controle da minha e da tua vida, se você confiar a tua vida a Ele. Agora, se você confiar a tua vida ao dinheiro, aí fica complicado mesmo. Né? Então, confia a tua vida ao Senhor e não ao dinheiro. Consagra a tua vida ao Senhor e não ao dinheiro. Consagra todos os dias. Não cede à tentação do diabo de querer te entregar o dinheiro na mão. Não cede não. Jesus não cedeu, você não vai ceder também. Só o Senhor teu Deus prestará culto. Não preste culto ao dinheiro. Se você presta culto à necessidade, você presta culto ao dinheiro. Se você fica só falando da sua necessidade, você está prestando culto ao dinheiro. Deixa eu te dizer, não preste culto à necessidade, não. Quem presta culto à necessidade está se curvando ao dinheiro. Quem presta culto à necessidade está se curvando ao Deus dinheiro. Não preste culto à necessidade. Amém? Temos apenas 1 minuto. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração a todos. Eu não vou falar o nome não, porque tem muita gente aí. Eu vou acabar esquecendo de alguém. E eu não quero esquecer não, tá bom? Um beijo no coração. Eu amo vocês. E fiquem com essa palavra, meditando durante o dia inteiro. E sendo essa a vontade do Senhor, e se Ele não voltar até a noite, às 23 horas, nós estaremos aqui juntos. Em nome de Jesus. Tchau. Beijo no coração de vocês. E até logo mais. Fiquem na paz.